Então, aqui na introdução, nós temos aqui, né, o porquê, o motivo, né, do curso de primeiros socorros para quem está fazendo a primeira habilitação. Então, aqui diz o seguinte: a matéria Noções de Primeiros Socorros tornou-se obrigatório nos cursos teóricos de formação de condutores. Os conhecimentos básicos podem ajudar quem está prestando os primeiros socorros. Podem também diminuir o sofrimento do acidentado, evitar complicações futuras e até mesmo salvar vidas. Então, essa noção básica de primeiros socorros é muito importante para quem está fazendo a carteira de habilitação, né? E para quem é motorista, principalmente. Porque numa necessidade, uma eventual necessidade, né? Muitas vezes você pode salvar a vida de alguém, inclusive a sua, né? Ou de algum familiar. Então, essa noção, esse conhecimento, ele é fundamental para que isso possa, né, acontecer. Pense nisso. É crime de omissão de socorro quando a pessoa, tendo condições, deixa de prestar ou providenciar socorro à vítima, mesmo que não seja causadora do acidente. Então, mesmo que você não esteja envolvido nesse acidente, né, não causou o acidente, não está envolvido, e puder, né, tiver condições de prestar auxílio, você tem a obrigação de fazer isso. E se não fizer, você vai estar cometendo crime de omissão de socorro. Os momentos após um acidente são os mais importantes para garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas feridas. Na ausência de sinais de vida, deve-se contatar o serviço de emergência, que é o SAMU, com o objetivo de se ter acesso rápido ao desfibrilador e às manobras avançadas. Esse desfibrilador, que é um nome meio ruim de falar, né? Ele é um choque, né, que eles dão aqui no peito da pessoa, para que que o coração volte a bater. Né? Porque se você vai fazer a respiração artificial e a massagem cardíaca, é mais difícil, né? Demora mais para a pessoa voltar, né? É um procedimento manual, é mais cansativo. Então, assim, esse desfibrilador faz esse procedimento sem, sem a necessidade de você fazer força, e também ele é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Unidade de atendimento móvel, é isso aqui, né? Esse veículo aqui. Então, aqui está a flechinha, né? Diz que é a unidade de atendimento móvel, que é um veículo cuja função é o deslocamento de uma equipe de socorristas até o local do acidente em poucos minutos, para atendimento pré-hospitalar. Né? E junto com essa unidade de atendimento móvel, né, vão as pessoas, né, que são os socorristas, que nós chamamos, né, técnicos em enfermagem ou socorristas. É o profissional especializado em atendimento de emergência. Então, esses dois, né, são os profissionais que são especializados, né, em atendimento de emergência. Conhece todas as técnicas e já estão acostumados, né, a prestar auxílio, né, fazer esse tipo de atendimento. São os principais motivos de mortes e danos irreversíveis nas vítimas de acidentes de trânsito, a omissão de primeiros socorros e a falta de atendimento eficiente de primeiros socorros. Então, os motivos principais, né, são esses aqui: a omissão, a pessoa se omitir a prestar socorro, e a falta do atendimento, né? Para que possamos prestar um socorro de emergência correto e eficiente, precisamos dominar as técnicas de primeiros socorros, porque nunca sabemos quando teremos que utilizá-las. Lembre-se, as vítimas de acidentes de trânsito são totalmente dependentes do auxílio de terceiros. Então, depende de nós, né, gente? Eu penso assim, né? Se a gente tiver a condição de ajudar, né, a gente tem que ajudar.
por mais que a gente não tenha tanto conhecimento, né, não conheça tanto do assunto, mas a gente tem que ajudar. Nem que seja somente chamar o socorro especializado, né? Que aqui também fala. Quando devemos prestar socorro? Sempre que a vítima não esteja em condições de cuidar de si próprio ou se a situação apresenta perigo de morte para uma ou mais pessoas. Para prestar o primeiro socorro, deve liderar a situação, primeiramente, a pessoa que apresenta maior conhecimento e experiência. Então, tem que ter um líder, né? Alguém que tenha um conhecimento melhor para que ele possa, né, solicitar o auxílio de outros e orientar, né, para que o atendimento seja bem feito, né? E essa pessoa, consequentemente, tem que ter um pouquinho de experiência, né? Mas se não tiver, o correto, aí, independente de qualquer coisa, presta socorro à pessoa que, né, que tiver mais condição, né, naquele momento, né? Deve solicitar a ajuda das demais pessoas com calma e firmeza, demonstrando a cada uma o que deve ser feito de forma rápida e precisa. Isso quando tem algum líder, né, ele faz isso. Se essa pessoa de maior experiência e conhecimento por você, evite o pânico, você deve agir com calma. Manter a calma em situações de emergência é muito importante, até para não assustar, né, as pessoas que estão feridas ou machucadas, né? Quais são as primeiras atitudes? Então, gente, lá no Detran, vocês vão ter essa pergunta, tá? Só que não é essa resposta a primeira coisa a fazer, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, as primeiras atitudes é chamar socorro especializado, prestar assistência à vítima, acalmando-as, né, ou as vítimas, transmitir confiança, tranquilidade, alívio e segurança. Informar ao que estiverem conscientes, né, as pessoas que estiverem conscientes, que o auxílio está a caminho, que está chegando. Agir rapidamente dentro dos próprios limites, quer dizer, você tem que agir rapidamente, mas não deixar de fazer a coisa certa, né? Usar conhecimentos básicos de primeiros socorros. Você tem que usar tudo aquilo que você aprendeu. Às vezes é preciso saber improvisar. Isso é muito importante, né? Porque lá nesse local, né, você não vai ter tudo que você precisa, né? Então você vai ter que aprender a improvisar. Certifique-se de que há condições seguras o bastante para prestar socorro sem risco para você. Um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde da vítima. Primeiras providências. É importante verificar onde estão as vítimas e quantas são as vítimas. Então, você tem que verificar, né, aonde estão as vítimas e quantas são essas vítimas. É muito importante isso, tá, gente? Como evitar novos acidentes? Verificar se há derramamento ou vazamento de combustíveis. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Desligar ou afastar cabos eletrificados com as devidas precauções. Isso aí tem que ter um certo cuidado, porque esses cabos aí, eles podem estar, né, pode causar um acidente ainda muito mais grave. Então, quando se trata de cabos de eletricidade, tem que se ter um certo cuidado aí para não causar uma tragédia, né? Primeiras providências: acionar o pisca-alerta dos veículos próximos ao local, definir o melhor local para a colocação do triângulo, lembrando que o triângulo ele deve ser colocado a aproximadamente 30 metros do veículo, né, do acidente. Então, esse a metragem correta, né? Se tiver essa pergunta lá no Detran, você já sabe. É 30 metros do acidente. Espalhar arbustos, galhos ou folhas de árvores no leito da via, para que os motoristas que estão circulando nessa via, né, eles saibam que ali aconteceu um acidente, eles terão que reduzir a velocidade,
terão que passar com cuidado. Então, sempre, gente, olha, as primeiras providências a ser tomada é sinalizar o local, tá? Essa é a primeira coisa a ser feita. Chegou no local do acidente, viu que aconteceu ali uma coisa feia, né? Você tem que pegar e procurar sinalizar o local, né? Espalhando arbustos, galhos ou folhas de árvore, né? Como eles estão ensinando aqui. O local para o triângulo, que é a 30 metros. E aí, depois dessa metragem, né, dessa sinalização, vou passar mais na frente. Verificar se as vítimas que usavam cinto de segurança dentro do veículo estão conscientes ou inconscientes. Também é uma preocupação, né? Muitas vezes a vítima está lá com o cinto de segurança, segura dentro do veículo, porém elas estão inconscientes, né? Aí, no momento em que você chama o socorrista, ele vai te orientar, né, o que você deve fazer. As primeiras providências são, então aqui está todo o procedimento que vocês terão que fazer na prova do Detran. Sinalizar o local, verificação do acidente como um todo e chamar socorro especializado. São as três principais aqui, né? E aí, no momento em que você liga para o socorrista nesses números que nós temos aqui, né? 181 Disque Denúncia, 190 Polícia Militar, 192 Emergências Médicas, né? Que é o SAMU, 191 Polícia Rodoviária Federal, 193 Corpo de Bombeiro e 197 Polícia Civil. Esses são os telefones de emergência. Então, o que você vai fazer? Você vai sinalizar o local. Preste atenção aqui, é importante isso, tá? Sinalizar o local, verificação do acidente como um todo, por quê? Porque aí você vai ligar para o socorro especializado e vai informar o que está acontecendo ali, tá? Aqui tem a tabela de distância de sinalização. Então, vocês têm que sinalizar o local conforme a situação da via. Se é uma via coletora, se é uma via arterial, se é uma via de fluxo, né, de trânsito rápido, ou se é uma rodovia. Cada uma delas tem uma velocidade máxima permitida. Mas se você está numa coletora, lá os veículos não podem andar mais de 40 km por hora. Então, a sinalização, ela deverá ter, no mínimo, 40 passos longos, quando a pista estiver seca. Se estiver chovendo, neblina, fumaça ou é à noite, né, que chamamos isso de condições adversas, para quem já fez direção defensiva sabe que isso aqui são as condições adversas, tudo aquilo que atrapalha o condutor no trânsito. Então, se a via é de 40 km por hora, você sinaliza na pista seca 40 passos longos, nessa situação aqui você dobra, né? É 80 passos longos. Mas só essa atenção que vocês devem ter. A mesma coisa na arterial. Lá a velocidade dos veículos, né, deve ser sempre até no máximo 60 km por hora. Então você vai sinalizar 60 passos longos com a pista seca. Já com a pista molhada, você sinaliza 120 passos longos. Na via de trânsito rápido, ou de fluxo rápido, como está escrito aqui, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Porém, com pista seca, você vai sinalizar os mesmos 80 passos longos. Só que com chuva ou condição adversa, no caso aqui, neblina, fumaça e à noite, você vai sinalizar o dobro, 160 passos longos. Tá? Já na rodovia, a velocidade máxima para os veículos pequenos, né, veículos de passeio, caminhonetas e motocicletas, é 110 km por hora. Então, na pista seca, você vai sinalizar 110 passos longos, ou metros, né? Só que você conta em passos longos. E já com condições adversas, né? Você vai sinalizar 220 passos longos. Bem? Então, essa parte aqui vocês entenderam, né? Vou passar para frente. Informações a serem prestadas. Então, você ligou para o socorrista e o que você vai informar? Local exato e tipo de acidente,
descrição das vítimas, consciência ou inconsciência das mesmas, que são as vítimas, né? Gravidade dos ferimentos, condições do trânsito no local, né? Se está muito movimentado, se tem pouco movimento. Então é muito importante isso aqui, gente. O local onde aconteceu o acidente, né? Voltando aqui. Então essas informações elas são fundamentais. Por quê? Porque enquanto você vai falando com o atendente, né, socorrista, eles vão já se deslocando para o local do acidente, tá? Descrição das vítimas. São quantas as vítimas? São duas, três? São crianças? São adultos? Né? Quantos adultos? Quantas crianças? A consciência e a inconsciência das mesmas. Elas estão conscientes? Estão inconscientes? Qual é a situação delas? Tem hemorragia? A gravidade dos ferimentos? Tem corte? Está sangrando? Né? Tudo isso tem que ser bem informado. E as condições do trânsito no local que eu já falei. Verificação das condições gerais das vítimas. Trata-se de um exame rápido que ajuda a detectar situações que ameaçam a vida. Então, vocês têm aqui, primeiramente, a avaliação primária. Essa é a primeira avaliação que farão nas vítimas. É claro que vocês não são médicos, nós não somos médicos, nós não vamos atender a vítima, né? Vamos fazer só uma avaliação rápida para que o socorrista saiba exatamente o que está acontecendo e já vem preparado para fazer o atendimento. Vias aéreas e coluna cervical. Então, a primeira coisa na avaliação primária é verificar as vias aéreas e a coluna cervical, né? Segunda coisa, letra B, a respiração. Letra C, a circulação, hemorragia e controle de choque. Letra D, nível de consciência. E letra E, exposição e proteção da vítima. Vamos ver uma por uma, tá? Na frente. Como desobstruir as vias aéreas e proceder ao controle cervical. Apoiar a cabeça da vítima para evitar movimentação. Alinhamento da coluna cervical, né? Deixar ela alinhada. Até a colocação do colar cervical e protetor lateral de cabeça. Lembrando que não existe aí a possibilidade de nenhum de nós estarmos transportando, carregando conosco, ou o próprio motorista estar carregando um colar cervical. Se o socorrista não chegou ainda e você precisa fazer uso de um colar cervical para movimentar a vítima, então você pode usar caixas de papelão, né, se tiver, ou até mesmo toalhas de banho. Depois no vídeo vocês vão ver como é que se usa as toalhas de banho para fazer essa proteção aí na cabeça, esse colar cervical, né? Imitando um colar cervical, para que essa pessoa fique protegida. Chame a vítima tocando em seu ombro sem movimentá-la. E aí, você está me ouvindo? É o que você deve perguntar, né? Ou pode perguntar outra coisa também, só uma ideia, tá? Só um exemplo. A impossibilidade de respiração pode causar danos irreversíveis ao cérebro ou mesmo até a morte, né? Então, se a pessoa não está respirando, ela tem um tempo, ela dura aí um tempo, mas se não, ninguém fez nada, se não, né, não cuidou aí da respiração, não, de repente tem um objeto, né, impedindo a passagem de ar, então se você não tirou, a pessoa pode até morrer por isso. Como verificar a respiração? Aproxime o seu ouvido da boca e do nariz do acidentado para escutar a respiração. Ao mesmo tempo, deve-se verificar o movimento de subida e descida do tórax e do abdômen, né? Claro, nós quando respiramos, a gente faz o movimento e o tórax, né, o abdômen sobe e abaixa, né? Ele faz um movimento. Lembrando que agora em época de Covid você não pode ficar tão perto assim da vítima, né? Por mais que existe aí essa orientação para que você verifique a respiração da vítima, mas em tempo de AIDS e de Covid tem que ter um certo cuidado, né? Sem respiração e pulsação, o próximo passo são os procedimentos de parada cardiorrespiratória.
com aplicações das técnicas de respiração artificial. Então, aqui, letra C, né? Como verificar a circulação? Pulso fraco, pele pálida, com lábios arroxeados, pode ser sinal de estado de choque. Ausência de pulso pode ser parada cardíaca. Como verificar o estado de consciência? A pessoa inconsciente pode estar com a coluna vertebral fraturada ou ter uma parada cardiorrespiratória. Se possível, não movimentá-la, para proteger ao máximo a coluna. Então, essa parte aqui, eu quero só explicar para vocês que há um tempo atrás, antes do novo Código de Trânsito Brasileiro, isso foi antes de 1998, as pessoas faziam também, né, ajudavam nos acidentes. Então, acontecia o acidente e vinha outro veículo, outra pessoa passando próximo ao acidente, parava e ia fazer o atendimento. Mas o atendimento dessa época era colocar as vítimas dentro do carro e levar para o hospital. Não tinha outra forma de atendimento. Até porque as pessoas não tinham conhecimento de como fazer esse tipo de atendimento, né? Então, o que acontece? Levava as pessoas para o hospital, não protegia a coluna e a pessoa ficava com uma deficiência, né? Ou paraplégica, né? Que ficava sem andar, sem caminhar, ou tetraplégica, que ficava sem todos os movimentos. Então, por isso, hoje, a preocupação em proteger a coluna, né? A coluna cervical. Isso é fundamental. Então, essas técnicas de primeiros socorros, justamente é para evitar que a pessoa, né, fique com deficiência, né? Ou que ela venha a falecer, né? Então, por isso, essas explicações, a parte de primeiros socorros, né? E tentando passar as informações o máximo possível para que a pessoa saiba fazer um atendimento e como ela deve fazer um atendimento, uma vez que ela não pode, não deve, né, fazer o atendimento por conta própria, né, não sei chamar um socorro especializado. Como proteger a vítima? Verificar através do toque outras lesões na vítima, tais como fraturas, cortes, contusões ou deslocamentos. Se possível, sem movimentar os membros ou o corpo. Procure manter a vítima aquecida com cobertores ou roupa, para evitar a perda, né, muito rápida do calor, porque normalmente a pessoa, quando está perdendo sangue, né, ela vai perdendo o calor também. Então, tem que proteger ela com roupas, né, cobertores, se possível. Nem sempre a gente tem, né? Nunca dê qualquer líquido à pessoa acidentada. Faça a imobilização cervical antes de qualquer movimentação da vítima.